Povo angolano, bom dia. Bom dia é o vosso pássaro que sempre apresenta, que sempre aparece no nosso canal, a partir da Inglaterra, em Londres, canal Ana Nekongo. O nosso canal é chamado Ana Nekongo porque falamos muito da nossa história, do passado, do Reino do Congo. Ensinamos a nossa língua, falamos do que nunca foi dito pelo governo angolano, falamos para incentivar o povo angolano, esclarecer ao povo a história que nunca tiveram conhecimento. É isso que o trabalho nós fizemos, mas sendo de Angola, também nunca paramos para unir a comunidade que encontra-se aqui na Europa, ao mundo, sobretudo aqui na Inglaterra, onde nós vivemos. Tentamos passar o nosso conhecimento, também estou a aprender, é por isso, várias vezes, fizemos reunião, como estamos neste momento, a época da pandemia, e com a nova tecnologia está ajudando. Estamos agora a utilizar o YouTube, utilizar o Zoom, para fazer debates com alguns que estão fora de Angola, para nós podermos conversar, para nós podermos esclarecer ao nosso povo que foi feito a nossa sabedoria, que nunca foi dito ao povo. E esses encontros que estamos a fazer nas redes sociais nos ajuda a passar o conhecimento a todos de nós, também a ensinar alguns que não tiveram conhecimento. Os que têm conhecimento, para fazer e passar aquele conhecimento, para ajudar o povo angolano a saber a verdade, a saber a história angolana. É por isso, às vezes em quando, falamos também daquilo que está a acontecer em Angola. Porque na diáspora temos a facilidade de entender e de ver as coisas que o povo que encontra-se em Angola não vê. Temos amizade aqui que nos ajuda através essa liberdade de expressão que existe aqui, e conseguimos descobrir coisas com a amizade que nós fizemos através das universidades, amigos, jornais, e passamos isso, e informamos isso ao povo, ao nosso povo que encontra-se na terra, lá em Angola. E várias vezes estou a repetir que vamos perder em Angola, porque está a acontecer muita coisa que em Angola não temos conhecimento, porque o governo são controlados pelos brancos e são eles que mandam ali, infelizmente. E hoje quero falar um assunto. Seguimos a TPA, TVZ, Palanga TV, Angope, Jornal de Angola, muita coisa por aí. Estamos sempre em contato com Angola para ver, ouvir e seguir as mentiras do governo, o comportamento que está a acontecer em Angola, porque somos de Angola. Não podemos viver sem saber, sem seguir a situação de Angola. E o meu povo, quero esclarecer uma coisa. É triste eu vi manifestações em Angola, o povo saíram, os jovens a reclamar. Vimos vídeo nas redes sociais de todo mundo a reclamar que haverá marcha nas embaixadas dia 11 de novembro, devido ao comportamento do MPLA. Sinceramente, eu também estou farto com o MPLA. Queremos a saída do MPLA, que o outro governo entra
O MPLA falou mais, eu não faço parte de nenhum partido político, eu sou amigo de todo o povo angolano, sou amigo da gente do MPLA, sou amigo da gente da UNITA, sou amigo da gente da FLEC, sou amigo da gente da FNLA, sou também amigo de todas as tribos de Angola. Aliás, eu fiz muito trabalho aqui, recebi todo o povo, ajudei muito o povo aqui, seja do sul, do norte, do Luanda, Cabinda, não sei aonde. Eu ajudei muita gente. Também consegui documento para muita gente. Muitos passaram na minha casa. Alguns fizeram-me mal. Alguns, até hoje, alguns vêm na minha casa, andam a roubar. Alguns são materialistas, você senta na tua casa, até disco, CD, eles roubam, metem no bolso. Infelizmente é o comportamento do ser humano. Mas gostaria de falar de Angola, do meu povo, que tanto adoro. Vimos manifestações dos jovens angolanos a reclamar, não há emprego. A vida social difícil, povo a sofrer em Angola. Vimos isso. De repente, nas redes sociais saiu miúdos a reclamar que vão arrebentar a TPA, vão fazer não sei o que, seguimos isso. De repente, a TPA vai nos mostrar que não. Prenderam aquele jovem porque tomaram droga, porque pediram desculpa, estava no estado de embriaguejo, estado de um estado abnormal, de droga, não sei de quê. É por isso que saíram. Não, não foi a droga. Isso já andou dentro deles, o sofrimento está dentro deles. E utilizaram a droga só para ajudar eles poderem dizer aquilo que anda no coração deles, que anda lhes incomodar. É isso que eles fizeram. E nós não vamos prender os miúdos para fazer mal, porque você não pode governar sem povo. São jovens que estão a sofrer, que não têm emprego, não estudam, tudo isso está a custar. E estamos a ver estrangeiros a ocupar o trabalho que eles deviam fazer. Vocês fazem contrato com empresa estrangeira, por exemplo, com chinês, e chinês até vem com mão de obras dele. Enquanto que um trabalho para o povo angolano é triste. E o povo tem direito de reclamar. Mas assim que saíram na rede social, foram todos presos. Mas há igrejas em Angola onde o pastor vai fazer casamento sem máscara. As pessoas saem da igreja, dentro da igreja o pastor a pregar 2 horas sem máscara. A contaminação. Estamos no momento de pandemia que está a matar tanta gente aqui na Europa, está a morrer 20 mil, 30 mil por dia. Na Inglaterra, na Itália, Espanha, não sei aonde. E vocês estão a falar da pandemia, estão a bloquear as estradas, mas um pastor vai pregar na igreja durante 2 horas sem máscara. Ele vai dar casamento às pessoas, temos fotografias, sem máscara. Vão na sala, não sei se é para 5 horas de festa, não sei quantas horas, sem máscara. Será que o governo foi prender aquele pastor que está a fazer isso? O governo mandou vir toda aquela gente para ser testado para ver se
houve contaminação do Covid-19. Mas nós vimos um médico, um doutor que vinha do trabalho, dentro do carro sozinho, sem máscara. A polícia mandou parar, porque não tinha máscara. Ele é médico. Ele vai parar na esquadra. O fim daquilo, ele foi morto. Mataram o médico. A morte daquele médico, por ser bacongo, por ser angolano, ele foi morto por quê? Essa aqui é a minha pergunta. Será que assim que conseguiu prender, descobrir como que o médico foi morto? Se que consegue investigar os miúdos que saíram, que vamos queimar a TPA, vamos fazer isso nas redes sociais. Mas se que não conseguiu prender o pastor, que estava com 100 pessoas, ele a pregar, sem máscara, onde a doença será espalhada. Entre o pastor que fez isso e o médico que estava dentro do carro a conduzir o caso e ir para casa sem máscara, quem devia ser morto? Estou a perguntar. Assim, quem devia morrer? O pastor ou o médico? Por cima ainda ele salva a vida das pessoas. Ele sabe melhor do que o pastor. O pastor a pregar 2 horas na igreja. Imagina se havia lá 3.000 pessoas na igreja. Suponhamos havia lá 250, ou 500, ou 1.000 pessoas daquela igreja, sem máscara. E a contaminação aconteceu. Assim que mandou o pastor fazer o teste, o SIC mandou médicos para testar, para fazer teste a todos crentes que faziam parte daquela missa. Então, se SIC não fez, aquele pastor, sinceramente, tem poder. Estou a arranjar o meio de esclarecer isso. SIC, sinceramente, estão lá, porque aquele homem é muluba. Apenas nasceu na mãe que é angolana, infelizmente. Mas ele cresceu congolês, o pai é muluba, ele é muluba, é Angola. Então, se a polícia não foi atrás do pastor, que devia ser preso por ter feito isso, então os membros do SIC não são angolanos. Eu agora tenho certeza que não são, que estiveram a investigar. Quer dizer, aqueles miúdos que saíram a ameaçar, que vão queimar a TPA, eram angolanos. A gente da SIC não são angolanos. Então, angolanos ameaçaram o interesse deles na própria terra. Deixa aprender. Deixa aprender. Então, o pastor que é deles, aquele aí nós se encontramos à noite, ele nos dá feitiço, do qual o posto não podemos tocar porque vamos deixar a abertura deste povo. Porque se essa SIC é mesmo de Angola, é serviço de inteligência ou controle de Angola, como se diz o significado da palavra, então aquele pastor já estaria na mão do governo. Agora, vamos ainda ver os crimes, a história, o pastor que anda cometer, que já tinha cometido, da viola das meninas, a burla, que os membros da igreja, que ele pediu empréstimo de dinheiro, dos dólares até hoje nunca devolveu,
que já queixaram, mas nunca meteram a mão daquele homem. Quer dizer, até na justiça, estão lá, não são verdadeiros. Quando falei do sindicato do Colo, todo mundo pensou que eu era maluco. Mas hoje o sindicato está morto. Eu estou à espera para ver onde que ele será enterrado. Onde que ele será inimado. Eu estou à espera. Mas eu não diria nada. Não direi nada mesmo, a boca calada assim. Estou apenas a ver. E nunca farei comentário. Mas isso fica para o povo angolano aprender. Assim que estou a falar, muito vão dizer que não, esse homem fuma, esse homem é maluco, ele não tem trabalho. Mas é questão de tempo. Estamos a ver, vocês não veem isso. Quando o dos Santos ficou presidente, todo mundo dizia que é angolano, pá, é angolano. Mas levou tempo para ele tirar um por um, para envenenar o Pedalé, para envenenar o Matos, que quis abrir a boca, para envenenar o papá que era para matar o Frupinha, por exemplo. Era pouco a pouco, não é? Para esse homem manda a boca, pede para matar o homem. Pá. Envenena o Domibar, pá. Ele veio do Congo há pouco. Envenena o Pedalé, ministro da Defesa, pá, é antigo, sabe muita coisa. Pá. Envenena o Ambrosio Lukoki, pá. Ele fez parte dessa Constituição, ele está a mandar a boca. Pá. O Quarta Punza vai lá pedir dinheiro, tratamento, para que isso? Pá? Somos tanto mesmo agora a mandar para matar o homem. Pá. Levou tempo. O fim daquilo, o círculo do presidente ficou santomés e cabo-verdiano. Postos importantes, ficou russa, petróleo ficou não sei o que, santomés. Leva o tempo. Não é verdade? E o tempo mudou, do Santos saiu. E estamos a ver o que está a acontecer. Muitos que fizeram parte ainda estão nos postos. Eu li há pouco aí um ministro do transporte que comprou relógio de 500 e tal dinheiro. Mas como que você, um ministro, vai comprar de 500 mil dólares relógio para você meter? Isso é incrível. Eu tenho meu relógio, está aqui. Eu não roubei dinheiro do governo para comprar isso, mesmo com o preço. Porque eu já sei como comprar isso. Quando chegar em Angola a trabalhar num posto, se tenho conhecimento do valor, eu não vou tirar 500 mil para comprar um relógio, aquele dinheiro para construir um hospital, para ajudar não sei o que, o povo angolano. Eu nunca farei isso. Se o presidente da República tivesse mesmo a trabalhar, porque está a lutar contra a corrupção, ele mandava prender todo mundo. A política é assim. Você sabe o que o Mao Tse-tung fez quando chegou no poder? Ele convidou todos no parlamento. Ele fez uma reunião onde ele convidou todo o partido, oficial superior, ele convidou todo mundo. Fez entrar na sala, na assembleia, onde estiveram. Ele sabia que ele era corrupto, ele sabia que o meu amigo era bandido, ele sabia de tudo isso. Vão lá ver a história do Mao Tse-tung.
da China. E ele mandou a tropa ficar ao lado do parlamento. E depois da entrada de todo membro da Assembleia, os generais e não sei o que é, antes dele chegar, ele deu a ordem para fuzilar todo mundo que estiveram lá dentro. E a tropa que encirclaram o parlamento abriram fogo. Mataram todos que estiveram lá dentro, porque eram todos corrompidos. Um verdadeiro patriótico. Um verdadeiro patriótico. Você vê que não, meu irmão, esse amigo é amigo, mas ele não tem amor da pátria nem de Angola do povo. Bem que ele é amigo, namoram, fazem damas junto, manda vir com a esposa, as crianças, mete ali, abra fogo. Você mostra que não, você é amigo, mas na política você é inimigo. E agora a política, eu e o povo angolano faz parte disso. Então você é herói, está aqui a solução. Ouvimos que o Manuel Vicente fugiu, foi em Dubai. Quer dizer, todo mundo agora que roubou tudo vai em Dubai. Será que precisa levar 500 bilhões na tua conta? Não precisamos disso, meu irmão. Se eu tivesse 10 milhões na minha conta, se eu tivesse num posto e roubasse 10 milhões na minha conta, eu não iria fora, estaria em Angola. Depois de construir e fazer trabalho que vai ajudar o povo. Se eu ficasse com 5 milhões. Mas para mim, o que seria importante é a minha amizade com aquela gente, porque sempre que eu precisava, iria bater a porta do amigo para a família estar doente e dar para ajudar. E eles vão mandar, diz que pá, o governo vai te dar dinheiro porque você trabalhou, fez um bom trabalho. Seria simples. Vocês pensam que o branco são vossas amigas? Não. O branco é o primeiro inimigo do preto. Está lá o exemplo, os países da colonização francesa. O branco, a França não deu a independência. Até hoje, todo ano, budget daquele país, quem controla a França, o dinheiro francês, quem controla a França, que está em primário para eles pagar. Muita coisa aí, aquele povo a sofrer. E hoje é a luta para que a gente acabasse com aquele dinheiro francês. O Gaddafi que levantou foi morto. Hoje o presidente ruandês, o ruandês que vai ocupar o Congo, o branco nem quer saber. Porque é interesse deles. Isso vai acontecer no Congo, porque muito estrangeiro lá dentro. E nós estamos a incentivar o povo, para o povo entender que não. A palavra do Agostinho Neto de Cabinda Cunene, um só povo, uma nação, era uma mensagem grande. Entender que não, um verdadeiro angolano para ser unidos. Ser irmão e irmã. Quando chegar nessa posição, vamos combater o inimigo. Será difícil para um inimigo furar. Mas até hoje não estamos a entender isso. Angolanos temos muito valor no mundo e nós próprios não soubemos desse valor. O português fez tudo para que o povo não estudasse. Porque isso ia facilitar eles a regressar, a dizer naquele povo que os que estudaram são inimigos. Isso que aconteceu. Todos que ficaram não estudaram o português regressou a dizer que não, pá, aqueles são inimigos.
E os que saíram, que foram do norte, que saíram do sul, que saíram, estudaram. Povo angolano. Eu vou dizer isso, eu sou do norte. O Savimbi fez um grande trabalho de educar o povo do sul. Seja for a história do MPLA contou, epa, Dr. Savimbi. Sim, senhora. Na parte educativa, não. Você era mesmo um homem, um angolano verdadeiro. Os que são do norte, os pais que não estudaram, vocês fizeram um grande trabalho também para vocês, devo aceitar isso. Bem que faltava educação, mas puxaram as crianças para estudar. Vocês deram alma e não sei o que para as crianças estudar. Sem morrer pobre, mas por atrás deixaram alguma coisa. E vimos isso do norte a regressar com a educação. Sim, senhor. O MPLA que entrou, como diz Wilson, o Wilson Repo, ele disse, eu dou-lhe razão, que o invejoso do MPLA com quarta classe, sétima classe não estudaram, aquela inveja, vocês vão mandar as vossas crianças que são estrangeiros para estudar, para ir para os postos. E a dividir o povo, dizer que não, aquela aí come pessoa, aqui são do sul, são bailuno, para vocês continuar. Mas jovens agora estão a entender. Era apenas questão de tempo. E o tempo está a chegar. Estão a ver alguns que mandavam a boca quando estão a morrer. Ele quer ser enterrado de onde ele veio. Afinal, você fez isso porque você não era angolano. E há muitos jovens que nasceram em Angola que não são angolanos. É por isso que eu não falo que não, quando você é filho de jacaré, quando crescer, será apenas jacaré, não vai mudar. Você pode nascer em Angola, você pode ter a bolsa para ir continuar estudo na Coimbra, não sei aonde, Porto, não sei aonde. Mas quando você regressar em Angola, dentro de casa você estará a comer a comida dos teus pais. Você estará a conversar com teus pais na vossa língua. Você será apenas angolano do trabalho, do escritório, a fingir, a falar o português afinado, mas dentro do escritório, quando está sozinho, você vira jacaré de novo, porque você vira aquilo que o pai ensinou, a comida que o pai deu, o teu Swahili, o teu Chiluba, o Swahili regressa na cabeça, ou a língua do Santo Tomé, do Cabo Verde, do Guiné, regressa na cabeça. E quando você pega nas filográficas, você a fazer aquilo que você é da tua terra. Você esquece o angolano. Se é morte, você sacrifica o angolano. Se for para roubar, você rouba. Porque quando chegar no momento, você vai fugir, porque tens terra ali onde você mandou dinheiro. Eu estou à espera da morte do José Eduardo dos Santos. Eu estou à espera da morte da Isabela. Eu estou à espera para ver o enterro do Docolo. Eu não sou contra, não estou a puxar a violência em Angola, mas angolano é aquele que tem terra em Angola. Angolano é aquele que tem tribo. Angolano é aquele que tem dialeto. Luanda pertence aos bacongos. Luanda. E quando alguém diz que nasceu do Luanda, diretamente para mim, esse aqui é estrangeiro. Tento procurar de onde ele veio, diretamente para mim. Muitos quando seguem meu vídeo me chamam de maluco. Maluco não sou.
Estou a dizer a verdade. Questão de tempo. Questão de tempo. Toquei na palavra do falecido Agostinho Neto, de Cabinda a Cunene, um só povo, mas ele dizia para vocês ser unidos. Não é um estrangeiro que fez filho em Angola para ser unidos conosco, não. Mas para verdadeiros angolanos ser unidos, para poder se defender um dia. Para vocês criaram um muro que vai travar todo angolano e todo estrangeiro nascer em Angola como não. Para vocês saber os valores dos angolanos, saber que não, a história de Angola, onde começou a história de Angola. Para vos dar o poder de se controlar, saber que não, aquele aí do sul, do norte, mas é meu irmão. Aquele aí do oeste, do leste, mas é meu irmão. Aquele de leste, não sei de onde, mas é meu irmão, minha irmã. Vocês não fizeram isso, mas o Docolo casou-se com uma angolana, em aspas, ele vai viver com a mulher, em vez de levar a mulher. O filho do ministro nigeriano, que vai se casar com uma miúda, não sei se é angolana, e ele vai levar a mulher na Nigéria. Mas o pai não é presidente. Zairense congolês que vão entrar em Angola, fugir da guerra, Monan Sapu. E ele vai dar 5 milhões de dólares para ajuda. Mas hospitais angolanos, povo a sofrer, ele não vai dar 5 milhões para ajudar aquele povo. Enquanto que a mulher é a diretora da Cruz Vermelha. Porque são estrangeiros. Acho que a palavra está a chegar nos ouvidos dos angolanos. Estou apenas a esclarecer as coisinhas aí que foi ignorado pelo povo. Meu povo, abraço a todos. Pensa naquilo que estou a dizer. E registra nosso canal, por favor. Tamo junto.